Glória a Deus. Queridos, podem se assentar, fiquem à vontade. Graça e paz, queridas irmãs e irmãos também que nos assistem aqui presencialmente ou através da internet. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa tarde. Como o pastor Léo disse, meu nome é Márcio e eu tenho o privilégio de trabalhar aqui na TI, no setor de tecnologia da 8ª Igreja. Atualmente, eu congrego na sua igreja na cidade e lá eu realizo um trabalho com liderança e também sou professor de alguns seminários aqui em BH. Tenho o privilégio de servir a Deus através, disso que eu compartilhei com você. Queridos e queridas, quantos aqui amam a palavra de Deus? Amém? Olha, eu sei que nós já oramos, e glória a Deus por isso, porque eu amo a oração. Eu acredito que a oração é o nosso dependenciômetro. Quanto mais nós oramos, mais nós demonstramos que dependemos de Deus. E quanto menos nós oramos, menos também demonstramos que dependemos de Deus. Então nós temos que orar para tudo. A oração é como uma marca, é como um termômetro que marca a nossa dependência de Deus. E eu gostaria de orar mais uma vez, mais um pouquinho. Amém? Para quem puder ficar de pé, vamos orar então por essa palavra viva, poderosa, que tem poder de nos transformar, de nos edificar. Amém? Aleluia. Feche seus olhos então junto comigo, vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa tarde. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem nos guiado, até aqui o Senhor tem nos provisionado, até aqui o Senhor tem nos dado tudo o que precisamos para cumprir o teu propósito. Nós somos gratos, ó Pai, e queremos te pedir nesse momento que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso coração, ilumina, Pai, a nossa mente. Nós queremos entender as riquezas da tua palavra. Revela-nos, ó Deus, descortina, Pai, tudo que pode impedir a gente de enxergar a tua palavra como palavra viva, eficaz, que transforma e gera vida, em nome de Jesus. E que toda ação do mal contra esse culto seja quebrada, cancelada, anulada. Nós repreendemos toda ação do mal e declaramos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor tem liberdade em nosso meio. Toca o nosso coração nessa tarde e produz o efeito da palavra em nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Fique à vontade, queridos e queridas. É mais queridas, né? Mas eu sei que tem queridos também nos assistindo. Glória a Deus por isso. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 14. Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 14. Nós iremos compartilhar a palavra de Deus até o versículo de número 30. O título da nossa mensagem é O Poder dos Talentos. E eu quero compartilhar com você o poder dessa mensagem, o poder dessa porção que está contida aí no livro de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo de número 14. Acompanhe a leitura do texto bíblico comigo então. Porque assim como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe entregou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. O que recebera 5 talentos foi imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora,
depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então, chegando o que recebera 5 talentos, apresentou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do seu senhor. Chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para a alegria do seu senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, sei que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e que recolhe aonde não ajuntaste, e atemorizado fui, escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. Ao que lhe respondeu o seu senhor: servo mau e preguiçoso, sabias que eu ceifo onde não semeei e recolho aonde não ajuntei? Devias então entregar o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, teria recebido com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque todo aquele que tem, dar-se-lhe-á em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem será tirado. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? A parábola dos talentos, eu sei que é uma parábola muito conhecida, mas também é uma parábola mal interpretada. Essa parábola faz parte de um contexto escatológico, porque ela se encontra entre temas como o princípio das dores, grande tribulação, segunda vinda de Jesus e o grande julgamento. Todos esses temas se encontram entre o capítulo 24 e 25 do livro de Mateus. O Senhor dessa parábola aponta para o próprio Jesus. Por quê? Porque Cristo é aquele que recompensa ou disciplina os seus. E os servos somos nós, todos os crentes, justificados em Cristo Jesus, que creem no seu nome, que foram salvos. E nessa parábola, o Senhor, que é Jesus, ele deixa explícito qual é a tarefa que os servos deveriam fazer. Qual é a tarefa? Multiplicar os talentos recebidos. A Bíblia diz que o Senhor dessa parábola, ele estava saindo de viagem, e então ele confia os seus bens aos seus servos. A um ele dá 5, a outro ele dá 2, e ainda outro ele dá 1, e depois ele parte de viagem. Passado um período que a Bíblia não revela, o Senhor volta, e a Bíblia diz, com todas as letras, que o Senhor faz contas com os servos, ou seja, o Senhor vai acertar as contas com os servos. Essa é a história. E depois ele vai querer saber quem multiplicou os talentos. Em outras palavras, o Senhor, quando voltar, ele vai cobrar os talentos e as multiplicações que nós fizemos. O talento aponta para a riqueza, aponta para o presente. Interessante que 1 talento, na época de Jesus, aonde esse texto foi registrado, ele era equivalente a 90 quilos de ouro. Ou seja, quando o texto bíblico diz a palavra talento, Deus quer nos dar a entender que é algo muito valioso, que é algo muito importante. E esse algo valioso, esse algo muito importante, é compartilhado da parte de Deus conosco. É isso que nós estamos chamando de talento. Mas preste atenção em algo: todos nós temos um talento. Eu vou repetir para você entender: todos nós temos um talento.
Não existe crente sem talento. Nós lemos o texto bíblico e um recebeu 5, outro 2 e ainda outro 1, mas não ficou nenhum sem receber talento. Todos nós temos um talento. Todos nós possuímos dons que Deus nos concedeu. Cada crente tem um talento. Mas interessante que dar os talentos é responsabilidade de Deus, mas multiplicar os talentos é a nossa responsabilidade. Isso mostra, queridas, como Deus é um Deus bom, e como Deus deseja que eu e você venhamos a cumprir o seu propósito, ou o chamado. Ninguém aqui é fruto do acaso. Pelo contrário, Deus já planejou toda a sua vida, e Deus tem algo grande para você, amém? Deus tem coisas boas ao seu respeito. Os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, são pensamentos bons, e Deus já planejou toda a sua história, e Ele quer que você então multiplique os talentos. Para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado. E ainda, mesmo que você tenha recebido um talento, talvez você pode imaginar assim, mas aquele que recebeu 5 talentos, olha para ele, olha como ele prega, olha como ele ministra, olha como ele faz, olha como ele serve, ele tem 5 talentos. E aquele que recebeu 2, olha só também para ele, ele tem 2, e aquele que recebeu 1, geralmente o que recebeu 1, ele olha para aquele que tem 5, olha para aquele que tem 2, e ele se sente inferiorizado. Mas preste atenção, o texto bíblico diz que cada um recebeu de acordo com a medida da sua capacidade. Uma notícia boa para você nessa tarde: a sua capacidade pode ser alargada, a sua capacidade pode ser aumentada, pode ser também multiplicada. Uma oração que você poderia fazer diariamente é: Deus, multiplica a minha capacidade, aumenta a minha capacidade de gerenciar talentos, de multiplicar talentos, de servir ao Senhor com aquilo que o Senhor me entregou nas mãos. É uma oração poderosa, e você poderia fazer essa oração todo dia, porque a sua capacidade pode ser alargada. Então você passa a gerenciar mais talentos. Você serve a Deus com mais talentos. Amém? Você quer ter sua capacidade alargada? Então você vai orar para isso. Amém? Continuando a leitura da parábola, nós também vamos nos deparar com outro tipo de servo. Qual é ele? O servo mau e preguiçoso. Em outras traduções, o servo mau e negligente, não é isso? Afinal, quem é esse servo mau e preguiçoso ou negligente que a Bíblia diz? Preste atenção, esse servo é o crente que desperdiça o seu talento, é o crente que não multiplica o seu talento. A Bíblia diz que esse servo, chamado de mau e preguiçoso, escondeu na terra o seu talento. Ele sabia como o seu Senhor era, e por isso ele esconde o seu talento. Ele não multiplica o talento. Só que a Bíblia dá 3 adjetivos para esse servo. O primeiro é mau. Por que mau? Porque até o bem que nós desejamos fazer sem a direção de Deus pode ser considerado como mau. Preste atenção, o servo mau, ele acreditou que escondendo o talento, ele estava fazendo bem. Ele acreditou piamente nisso. Eu vou esconder, porque aí quando meu Senhor voltar, eu só vou devolver para ele o que já é dele. Na mente dele, ele achou que isso era bom, mas na vontade de Deus não era isso. A vontade de Deus é que ele multiplicasse os talentos. Por isso nós devemos obedecer a Deus, ser guiado pela voz do Espírito, porque até aquilo que nós achamos que é bom, sem a direção de Deus, pode ser considerado como algo mau.
O segundo adjetivo, preguiçoso ou negligente. Negligente é alguém que sabe que tem que fazer, mas não faz. É alguém que sabe o que deve fazer, mas escolhe não fazer. Esse é um negligente. Olha o que o Senhor diz para ele: servo mau e negligente, sabia que eu ceifo aonde não semeei. Ele sabia que o seu Senhor era assim. Ele sabia qual era a vontade de Deus, mas ele escolheu não corresponder com essa vontade. Sabe o que a Bíblia diz para o negligente? Provérbios capítulo 18, versículo 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. O negligente, ele desperdiça os dons, talentos e riquezas que Deus confia em suas mãos. O negligente desvaloriza aquilo que Deus está fazendo, de forma consciente ou de forma inconsciente. Esse é um negligente. Ele sabe o que deve fazer, mas ele escolhe não fazer. A Bíblia diz que ele já é irmão do desperdiçador. O terceiro adjetivo é inútil. Por que inútil? Vou te contar. Porque tudo que você enterra, morre. Tudo que você enterra, perde o seu valor. Por isso fica inútil. Por isso a Bíblia o chama de inútil, porque ele está sem valor. Ele recebeu o talento, mas pela sua decisão de negligenciar o que Deus poderia fazer a partir daquele talento, pela sua decisão de desprezar o que Deus poderia fazer a partir daquele talento, ele inutiliza aquilo que Deus confiou para ele. Por isso, inútil. O servo inútil é aquele crente que não se envolve nas coisas de Deus. É aquele crente que não tem interesse pelas coisas espirituais. É aquele crente que é apático. Já viu um crente apático? Tanto faz se vai ter oração ou se não vai ter oração. Tanto faz se teve culto ou não teve culto. Tanto faz se vai se reunir com seu pequeno grupo ou célula ou não. É o crente tanto faz. Ele acaba desprezando o mover de Deus de forma inconsciente e algumas vezes de forma consciente. Esse é o servo inútil. É também aquele servo que não abre mão da sua vontade. A Bíblia diz, no mesmo texto, no mesmo livro de Mateus e também em Lucas: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, renuncie, abra mão da sua vontade. O servo inútil é aquele crente que não abre mão da sua vontade. É aquele crente que despreza os talentos que Deus o confiou. E o interessante, que para esse servo, a Bíblia, no final do texto que lemos, diz algo que, às vezes, ou na grande maioria das vezes, é interpretado de forma equivocada. A Bíblia diz: lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Existem dois conceitos importantes aqui: trevas exteriores e choro e ranger de dentes. O que significa, então, pegar esse servo inútil e lançá-lo nas trevas exteriores? Trevas é ausência de luz. Jesus é a luz do mundo. Trevas exteriores é um local onde
onde esse crente, esse servo inútil, ficará afastado de Jesus, ficará distante de Jesus. Por isso, trevas. Trevas é ausência de luz, nada mais do que isso. Como eu falei no início da mensagem, essa parábola ela é escatológica. E eu creio que o contexto dela é o contexto do milênio. Os 1000 anos que Cristo irá reinar. E exatamente nesse milênio é o período onde nós seremos recompensados, galardoados ou disciplinados. Essas trevas exteriores e esse ranger de dente é um tipo de disciplina. Então haverá um momento em que todos nós estaremos face a face com Jesus e seremos galardoados, recompensados pelas obras que fizemos para Ele, pelos talentos que multiplicamos para Ele. Mas aqueles que esconderam seu talento, aqueles que foram achados como servo inútil, serão colocados à parte. Por quê? Porque não serão galardoados, porque não serão recompensados, não serão os crentes vencedores que reinarão junto com Cristo. Então ele é colocado à parte, ele é colocado de lado por um período. Mas todos são servos do mesmo Senhor, todos estão salvos. Esse texto não fala do inferno. O inferno aqui é outra coisa, é outra palavra, não tem nada a ver com isso. Aqui está falando de trevas exteriores. Amém? Mas também diz que nesse lugar de trevas exteriores haverá algo aos nossos olhos muito ruim: choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes será como uma sensação de arrependimento. Nesse momento, esse servo inútil que estará nas trevas exteriores, sentindo essa sensação de choro e ranger de dentes, ele vai pensar assim: poxa vida, eu poderia ter servido ao Senhor, mas eu não servi. Eu poderia ter ido ao culto, eu poderia ter servido a Deus, eu poderia ter multiplicado o talento, mas eu escolhi não multiplicar. E ele vai sentir esse choro, esse ranger de dentes, essa sensação de arrependimento. Sabe por quê? Porque naquele dia ele não vai poder fazer mais nada. Naquele dia, no grande dia, nós não poderemos fazer mais nada. O tempo da nossa oportunidade se chama hoje. É hoje que você serve a Deus. É hoje que você multiplica o seu talento. O tempo da sua oportunidade é hoje. Enquanto nós temos fôlego de vida, enquanto nós respiramos, nós podemos servir a Deus, multiplicar os talentos e agradar o coração do nosso Senhor. O tempo da nossa oportunidade é hoje, é agora, não é amanhã. Talvez você, enquanto eu ministrava essa palavra, se recordou de algum talento que você enterrou? Se recordou de algo que você enterrou? Eu não sei, sonhos, projetos, desejos que Deus colocou no seu coração e você sabe que Deus te pediu para fazer algo. Olha só, nunca despreze o poder de uma semente. Nós não sabemos o que Deus quer fazer através de uma semente. Nós não sabemos o que Deus quer fazer através de um talento. Algo maravilhoso, grandioso e poderoso Deus pode fazer através de uma semente. Por quê? Porque preste atenção, nada começa grande. O que começa grande é monstro. Tudo começa pequeno. Tudo é um processo. É de glória em glória. Não despreze o poder de Deus. Não despreze os talentos que Ele confiou em suas mãos. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. E para isso eu queria te pedir, por gentileza, para ficar de pé. Eu quero orar por essa palavra.
Eu quero pedir a Deus pela sua vida que está aqui hoje ouvindo a mensagem, para que os talentos sejam desenterrados em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos então. Aleluia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua palavra é vida, eficaz. A tua palavra transforma a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso interior. Eu quero te pedir, Pai, acerca de cada mulher, de cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, desenterra os nossos talentos, Pai. Nós queremos entregar ao Senhor aquilo que o Senhor nos confiou. Nos conceda graça, nos conceda capacitação, multiplica o favor sobre a nossa vida, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria. Não permita que o nosso amor se esfrie. Nesses últimos dias, que o Senhor aqueça o nosso coração, aqueça o nosso espírito, aqueça-nos, ó Deus, incendeia-nos, para que nós possamos servir ao Senhor com alegria, com encargo, em nome de Jesus. Nos dá graça, multiplica, Pai, a graça sobre nós, multiplica o favor, escancara o céu sobre a nossa vida, para que nós possamos servi-lo, Deus, com toda alegria de coração, até o último dia da nossa vida. Nós declaramos que não iremos enterrar os talentos, nós declaramos que iremos servir ao Senhor com tudo que o Senhor confiou em nossas mãos. Nós queremos consagrar essa palavra a Ti, te agradecer por ela, e declarar que essa palavra irá produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o nome de Jesus, aleluia.